Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a gravação da mensagem de número 36 do livro de respostas de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O tema dessa mensagem é rogativas. Pondera sempre quanto às súplicas que faça aos céus nas preces habituais. Recordas muitas das solicitações que fizeste a Deus há 10 anos passados e imagina quanto bem te fez a divina providência ao recusar em silêncio aquilo que pediste. O não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã. Então ele diz: recorda muitas das solicitações que fizeste a Deus. E geralmente, quando nós passamos por situações diversas na vida, muitas vezes nós ficamos tristes porque determinada situação, vamos dizer assim, findou. Aquele ciclo se fechou. Uma pessoa que foi embora, uma separação que aconteceu, algum bem material que nós perdemos e que gostávamos muito, ou então, como diz a prece, as rogativas, tudo que nós pedimos. Muitas vezes fazemos pedidos a Deus, enfim, a um santo, a um mestre, aquele que nós tenhamos alguma fé. E aí, muitas vezes, para não dizer na maioria delas, aquilo não acontece. E aí nós ficamos bravos ou ficamos tristes, né? E ficamos questionando a vida, mas por que não deu certo? Por que eu fiz aquele teste naquela empresa e não consegui entrar se eu me preparei para aquilo, né? Por que eu não consegui entrar numa faculdade para aquele curso naquele ano? Por que eu não consegui pegar aquele voo que depois eu fui saber que o avião estava com problema e que poderia ter caído, ou até que este voo foi algum dos voos que realmente aconteceu um acidente. Enfim, isso são apenas exemplos que me vêm à mente agora, para que a gente possa pensar sobre eles, né? Porque aqui está sempre falando, né? O não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã. Quem já não passou por uma situação na vida que depois de 10 anos, por exemplo, vamos pensar por uma separação. Então você tem uma experiência dolorosa, sim, é dolorosa. Toda perda é um luto, principalmente quando nós falamos de viver com uma outra pessoa, porque ali cria-se vínculos afetivos, né? Sentimentos profundos, filhos que porventura ficam de uma relação conjugal, né? Então, ali acontece uma ruptura, não só entre esses vínculos, como os corpos também se separam. E muitas vezes é tão doloroso para o casal, como também para esses filhos que ficaram, porque geralmente os filhos vão ficar com a mãe, né? Na maioria das vezes. E isso vai ser prejudicial também para as crianças, para os jovens que ficaram ali. Porque os filhos, geralmente, eles querem estar com os pais. Mas quando acontece alguma coisa nesse sentido, que é um exemplo dos quais eu dei, o que nós precisamos fazer para que nós não aumentemos, vamos dizer assim, o grau de sofrimento que nós vamos passar com aquela experiência? Qual seria a palavra? A aceitação, né? A aceitação, deixando, como fala a frase, que o rio siga seu fluxo. Então, muitas vezes, naquele momento, a dor é terrível. Tudo parece estar contra nós. Mas lá na frente nós vamos ter uma resposta e até vamos experimentar outras situações que nós vamos entender, sentir no coração que foi uma coisa boa ter acontecido.
E por quê? Porque nós nunca sabemos a verdade que se esconde por trás de certas situações que nós experimentamos na vida. Nós temos uma ideia, mas a real verdade, principalmente nessas questões profundas, que são de perdas, ou perdas por morte, ou perdas por separações, né? Então, a gente não sabe. São coisas que não estão no controle do ser humano. Então, é importante que a gente pense nessa palavra, aceitação e fluxo, né? Nem sempre as nossas expectativas elas vão estar alinhadas com a realidade que nós estamos experimentando. Muitas vezes a gente se depara com esses obstáculos que apontam que nós devemos sair de certos caminhos e seguir por outros, né? Então, nessa hora que acontecem essas questões, essas rupturas, o melhor que nós temos a fazer é aceitar as mudanças que chegam, porque senão nós vamos criar uma guerra interna, né? Então, nós temos que ter a confiança de que algo melhor está também por vir, porque quando se vai algo, o universo ele é abundante de coisas boas. O que ele faz? Ele traz outras coisas, muitas vezes, quando a pessoa está atenta, para que aquela pessoa cresça num grau de autonomia, de independência, de conhecimento e autoconhecimento. Mas se a gente se abrir para esse fluxo da vida, né? Quando a gente se abre, dando espaço, né? Recebendo o que na verdade já está chegando. Então, assim, a gente fala um grande sim para a vida. Ok, vida. Sim, eu aceito, porque eu não posso mudar o que está aí. Principalmente quando o que está aí foi decisão de uma outra pessoa, né? Se uma pessoa decide sair da nossa vida, como nós vamos conseguir fincar aquela pessoa ao nosso lado? Não tem como, porque as pessoas têm o livre-arbítrio, elas podem ir e vir. Assim como nós próprios, vamos dizer, que passamos por alguma ruptura, nós também podemos, em algum momento da vida, chegar à conclusão que nós também não queremos mais conviver com aquela pessoa, com determinado companheiro ou companheira. Quer dizer, todos nós estamos sujeitos a passar por essas coisas que são naturais da vida humana, né? Então, vamos aprender a acatar esses fluxos que chegam, né? Esses convites que nos chegam a seguir ao encontro de novas experiências. Quando nós nos colocamos nesse lugar de aberturas, sem resistência, né? Com uma percepção clara de que a vida, muitas vezes, ela vai oferecer novas oportunidades, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir o sofrimento. Não quer dizer que você não vá sentir por algum tempo, às vezes até 1 ano, 2 anos, ou em muitos casos até mais, porque o luto, seja lá por que causa for, não é? O luto é diferente para cada pessoa. Uma pessoa perde um ser amado, muitos levam 4 anos, outros levam 2 anos, outros levam 6 meses. Nós não sabemos o que vai na alma de cada pessoa. O importante é saber que se aquilo veio ou se aquilo foi, aquela situação, aquela experiência, nós precisamos aceitar porque nós não temos o controle da vida e de situações que não nos pertencem. Às vezes está na mão de terceiros. Então, aquilo que nós podemos escolher, que você pode dizer, hoje eu escolho colocar um vestido branco, ou amanhã eu escolho preparar um jantar e eu quero fazer determinada receita. Isso são escolhas
que cabem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas situações que envolvem relacionamentos, que envolvem outras pessoas e decisões de livre-arbítrio, nós não temos o controle. Então, ter isso muito claro, né? Nem pedir algo a Deus, ou a divindade, ou a quem a gente tem fé, que nos dê aquilo. Se aquilo não chega, é porque aquilo não é bom para nós. Da mesma forma, quando sai algo ou alguém de nossa vida, né? Ou algum bem material que perdemos. Muitas vezes você perde o bem material para não perder a vida. No caso, vamos pensar em um acidente. Então, a gente tem que ter uma visão bastante ampliada, uma consciência maior de pensar tudo tem uma explicação e nem todas as respostas estão para a nossa consciência neste exato momento, ok? Então, se algo não fluiu do jeito desejado, é porque está fluindo de uma outra forma e será sempre o jeito que deve ser, porque tem sempre uma instância maior, um poder maior, um poder que eu chamo de uma divindade criadora que sabe o porquê das coisas. Nós ainda temos uma visão curta e limitada aqui nesta vida terrena, ok? Então, eu espero que esta reflexão de hoje sirva para muitas pessoas, para as diversas experiências que nós estamos atravessando neste momento em todo o planeta, não é nem só no nosso país, nem na nossa cidade. Em todo o planeta há pessoas passando por dificuldades. Que vocês tenham uma boa noite e um bom descanso. E amanhã nós retornaremos para mais uma nova mensagem. Muito obrigado e até amanhã.